vamos chamar então aqui nosso querido jornalista, e criador do Jornal Empoderado, Anderson Moraes. Muito obrigada por atender meu convite, vir aqui mais uma vez, conversar conosco de diversos assuntos que eu quero muito te ouvir. Então, obrigada mais uma vez. Eu estava pensando como iniciar aqui, mas eu vou fazer do jeito mais simples e mais. Eu precisava também continuar trabalhando, mas hoje está sendo uma semana muito difícil para mim, porque minha mãe está internada, né, e está numa situação ainda que exige orações, ela está em estado ainda grave, mas eu vim aqui em respeito a Thalita e a todos vocês aqui para Poxa, poder obrigada. falar. Não, eu falei para minha família que eu precisava vir aqui em respeito a vocês, a audiência, e eu já veio justo num dia onde está tudo muito tranquilo, né? Porque eu já vejo a Thalita brigando por feijoada. Eu falei, Olha, "Ô, antes não, de mais nada, aqui, minha solidariedade pela sua mãe. Olha só, eu estava mais cedo com o meu professor no IFIX, né, que eu faço um trabalho também na faculdade, e ele também está com a mãe, enfim, coincidentemente, ele também está com a mãe, doente, e ela também tá, no hospital, e ele também tinha uma palestra para fazer, né? Inclusive, eu acompanho essa palestra com o pessoal das Ciências Sociais e da Filosofia no IFIX, e ele também falou: olha, eu vim, eu tô com a minha mãe nessa situação, e realmente a cabeça não tem como, né? Você não desliga. Quando você está com uma questão de saúde de um familiar, sobretudo da mãe, né? Da mãe, do pai, mas da mãe aqui em particular, é difícil a gente tentar concatenar aqui as ideias. Então, te agradeço mesmo e desejando melhoras para sua mãe, viu, Anderson? E obrigada por vir aqui e nos iluminar um pouco, né, da nossa conjuntura, conversar um pouco daquilo que a gente está tratando, né, das notícias e das questões todas aí que envolvem a nossa situação, né? E aí, não poderia ser diferente. Eu gostaria muito da sua avaliação. Não sei como é que você está olhando, né, a partir do que você tem visto, e eu vi também que o Jornal Empoderado ele está com cobertura, né? Tem repórter lá na COP30. E diante do que a gente está acompanhando, na primeira parte, inclusive, aqui do programa, a gente falou bastante, trouxe vídeos das manifestações, dos indígenas, das críticas que estão sendo apresentadas, né? Dessa COP que não é a extraoficial, né? Não é a oficial. Enfim, a gente falou bastante, mas eu queria te ouvir, a partir, inclusive, da cobertura do Jornal Empoderado, e como é que você está olhando para o evento em si, todas os aspectos, né? Todas as desdobramentos que estão acontecendo a partir do que a gente está acompanhando na cobertura da COP. primeiro que eu sinto que aqui eu posso falar algumas coisas que normalmente a gente não fala em outros lugares e que precisam ser faladas, né? Primeiro que a COP, ela é só um pano de fundo para a gente debater pessoas progressistas de verdade, um mundo melhor dentro do capitalismo, se é que isso é possível. Ponto. Pode ser COP, pode ser evento da ONU. O nome ele só é um bojo, ele é só uma capa. O que está dentro de tudo isso, Thalita, é a discussão e o debate de como humanizar as relações. Essa é a grande questão. Eu tenho preocupações. A minha preocupação real é o que na prática vai ser feito. Está tudo bem, está tudo bonitinho, mas o que na prática vai ser feito? Porque eu sei que quem está assistindo agora pode deixar a água aberta ali mais tempo do que o normal, ou desperdiça uma comida e joga de forma errada. A gente não tem uma coleta de lixo, não é todo lugar que tem. Só para você ter uma ideia, nem aquela caixa para tirar o óleo da casa. Nem todo lugar, nem todo bairro, quisera todo bairro ter 10 caçambas divididas em cores para a gente separar o lixo. Então, eu estou cansado, Thalita, acho que todo esse momento que eu estou passando também está me fazendo rever as prioridades da nossa vida, sabe?
cansado da estética. Acabamos de passar por uma chacina no Rio de Janeiro. Mais uma, porque a chacina é todo dia, toda hora tem um. Eu já falo isso, não, eu não brinco. Tem semana que eu falo mais com DHPP do que minha mãe. Então a chacina existe cotidianamente. E o que se faz na prática sobre para que a gente possa resolver os problemas? Porque vamos jogar a real, todo mundo aqui é inteligente. A gente sabe que quando um assunto se torna público é porque o M virou gigante. Né? Quando chega, quando a gente precisa falar de COP, só se fala de sustentabilidade, é que os poderosos que tomam conta do planeta falam assim, a coisa chegou num ponto que a gente tem que recuar. Não é que eles estão fazendo benevolência, não é que é um bando de gente sentada lá, sabe o que que é? A gente estava dando uma olhada para o sol, será que a gente não consegue melhorar? Ou é esse papo badaboê de esquerda badaboê? É que o mundo sabe que ele está levando para um colapso isso aqui. Então é o momento da gente cobrar do nosso governo, do nosso campo, práticas reais de tudo, Thalita. É cansativo a gente ficar enxugando gelo e voo de galinha. A gente está fazendo a cobertura com recorte racial, lógico, indígena, e falamos com uma liderança indígena hoje, e outra coisa que me incomoda, o liderança indígena que tem que esperar que alguém fale com ela. Isso aqui era deles, mano. Tomaram esse lugar deles. Todo mundo aqui veio de fora. E eles agora têm que esperar, tem que ter uma COP para pôr uma lupa nos problemas que também são os problemas que causam esse mundo capitalista na vida dos indígenas, dos povos originários. Então, o que mais fica, que é o nosso, eu acho que isso aqui já é parte até do editorial para o final da COP, é o que na prática será feito. Porque está tudo muito bonitinho, e daí vem lá não sei quem da Inglaterra, não sei quem da França, tiram foto. E outra coisa, Thalita, como aqui você permite falar, como a gente também gosta, né, de fazer coisas assim que são estéticas, bobas, né? Eu vi todo mundo achando bacana que eu estava tirando foto com o Macron, e aí, gente, a gente está Nossa, ali para discutir uma coisa séria, mano. Sabe, eu tô exatamente, Ana. cansado com essa coisa de vai numa marcha, da pessoa vai lá, pô, ela tá sem dinheiro, ela não tem nem como ir na marcha, aí ela mete um cabelão, põe uma camiseta da Mariela, do Marighella. Mano, a gente tem que parar, gente. A gente tem Anderson, um lugar tem... de luta e debate. Desculpa, pode falar. Não, eu queria te Senão eu vou ouvir. perder todos os amigos do Facebook. Não, não vai não. Olha só, tem uma Mas coisa que está isso é sendo bom. colocada para debate no nosso Sim. campo, né, no campo da esquerda, e eu tenho ouvido cada vez mais Uhum. pessoas falarem sobre isso. Inclusive, isso é uma coisa que já tem bastante tempo que eu tenho observado e tenho falado. Inclusive, eu digo que a gente está vivendo tempo de uma esquerda plástica, performática, que é um pouco disso que você acabou de trazer um exemplo, assim. E que é basicamente assim, uma esquerda que ela está muito mais no discurso e na forma como se apresenta do que na prática em si. Né? Você colocar aquilo que você acredita enquanto esquerda, por exemplo, nós aqui que temos uma linha editorial nossa aqui do Farol Brasil e que temos esse posicionamento muito honesto e transparente, nós entendemos que a saída não é através do capitalismo, né? O capitalismo, ele é o problema. Então, não vai ser tentando rearranjar o problema que a gente vai apresentar uma solução. E o que me parece, e claro, isso aqui é dentro de um espectro da gente aqui da nossa esquerda, mas partindo para esse grande campo da esquerda, né? A esquerda com todos os tons de vermelho, que eu digo sempre, você não acha que a gente está chegando num limite dessa coisa assim, enfadonha? E performática mesmo, né? Assim, de você apenas estar ali dentro de uma roupa, de uma estética, de um discurso no limite, mas a prática é absolutamente zero, né? Assim, não tem. E por quê?
pegando inclusive um gancho dentro do que você está falando, né, sobre a questão climática, até o ponto em que as nações que agridem de fato o meio ambiente, né, através da sua prática colonial, até que os bilionários, os multirricos desse planeta, que estão sentando para tentar, de alguma forma, olhar para o clima e para a situação e falar: bom, a gente precisa tentar arrumar um rearranjo aqui para não colapsar tudo, até chegar no ponto dessas pessoas que são parasitas organizarem isso. Quantos pobres, indígenas, negros, classe trabalhadora de tantos países já não morreram, já não sofreram, já não estão passando pelas questões climáticas das formas mais violentas e graves possíveis. Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa realmente romper um pouco com essa prática apenas discursiva, sabe? Queria muito te ouvir nesse sentido, para onde que a gente está caminhando enquanto esquerda? É, tipo, fazer aquele tipo de programa que é o primeiro e o último, né? Que já, o próprio YouTube. Eu vi uma entrevista de um cara famoso, youtuber, com um CEO do Google, que eu falei, meu Deus, gente, é uma babação de ovo. E é sobre esse lugar, sabe? Eu estava vendo uma matéria aqui agora, enquanto você falava. O ministro do Meio Ambiente da África do Sul, ele foi substituído no meio da COP, porque um partido político pediu, por politicagem, vamos pôr assim para ficar mais simples. Você está entendendo o que a gente está falando aqui, Thalita? Você está na COP, onde está discutindo o meio ambiente, aí o seu país manda o seu ministro para discutir meio ambiente. No meio o cara está lá tomando café no corredor, fala assim, peraí que eu tenho que voltar para palestra, ou sei lá o que é. Não, não, você não vai voltar, não. Na verdade, você vai voltar para a África porque está vindo outro no seu lugar porque você foi substituído. É sobre esse lugar que a gente está falando aqui. É sobre essa responsabilidade. Porque a verdade, quem manda no planeta está ali na COP. Viu? E esse é o tipo de visão que eles estão. Eles estão fazendo política, onde. Mas ali não é um lugar política? Não. Ali é um lugar de política pública, mas que eles estão fazendo politicagem. A gente precisa sair desse lugar. Você ainda foi gentil para mim, eu estou de saco cheio, na verdade. Morre toda hora um preto. E eu vou te contar uma coisa. Tá todo mundo junto. A gente fala isso no movimento negro. Na hora que vai ter a marcha, por exemplo, teve os atos da chacina do Rio. Fala para mim qual parlamentar branco conhecido estava de esquerda progressista que pôs hashtag Somos Todos Rio de Janeiro, sei lá quais inventaram na semana. É sobre esse lugar. Eu acho que não dá mais, e eu acredito na revolução. Eu acredito. Eu sou utópico por natureza. E a revolução vem desse lugar, da revolta com quem deveria se revoltar e ser prático também. Porque não há possibilidade da gente viver um planeta e um mundo onde a gente fica todo dia repetindo e discussando sobre os nossos temas. Agora está falando do DERIT, CPI, e daí fala da... Mano, a menina que te escreve no Jornal Empoderado, a minha querida Dani, ela, quando fez a matéria da chacina do Jacarezê, ela fez debaixo da mesa, enquanto os tiros aconteciam, ela foi escrevendo e relatando o desespero. E ela me ligou depois da chacina do agora, ela falou o seguinte, e o que vai ser essa noite para a gente? Porque as câmeras saíram, só que a gente mora aqui, a gente tem que dormir. Como que se dorme? Esse é o lugar, Thalita. É o lugar, deixa eu tentar exemplificar de um outro lugar, um pouquinho. Eu sei que o horário é de janta, mas a gente tem que parar de romantizar morar em favela, morar na quebrada, ficar conjecturando sobre o pobre de direita sem você nem saber onde fica Paraisópolis, Cabula 1, onde fica as favelas do Brasil. E aí é o seguinte, eu lembro quando eu falei com a mãe da Rebeca, lembra do caso Emily e Rebeca, Thalita? Ela falou para mim o seguinte, Anderson,
a minha filha foi assassinada, tomou tiros. Aí a gente ficou naquele sofrimento, só que eu tinha que continuar a vida. E aí eu fui lavar o meu quintal, né, para poder, porque estava sujo de sangue, eu tinha que lavar aquilo. Uma das segunda morte da minha vida foi quando eu, ao limpar o meu quintal, eu vi um pedaço do cérebro da minha filha no portão. É sobre esse lugar que eu estou falando, Thalita. É com essa mãe que eu converso. Então, eu não, juro para você, eu não consigo, por mais que eu entenda que as vias das políticas públicas passem pelos partidos políticos, cada vez menos eu não consigo conciliar excessivamente, eu não consigo compreender essa pasmeira, essa politicagem e esse faz de conta que é a política, não só no Brasil, mas no mundo. Só que tem lugares que não têm os problemas estruturais do Brasil. Então, eu não consigo, eu fico vendo um show, vira tudo show, tudo parece micareta no Brasil. Vamos fazer uma Copa e parece uma micareta, vamos fazer uma marcha, parece uma micareta. E a gente Vira uma precisa. grande performance, né? Exatamente. Isso. E vira uma performance do militante que, com todo respeito, e daí chega um pessoal mais novo que nunca construiu política pública, acha que basta pôr hashtag na rede social ou colocar uma camiseta da Marielle ou do Marighella ou do Che Guevara, porque agora não é mais Che, né? Agora mudou, né? O Che não se fala mais, né? Agora é Marielle, né? Tem o Marighella, George Floyd, vai se mudando as figuras para a gente utilizar. Só que na vida real, a gente tem que cobrar, por exemplo, a emissão de gases dessas dos países de primeiro mundo. O que vai fazer com o desmatamento real da prática? Eu quero saber isso. Eu quero que alguém chegue e fale assim, ó, é o seguinte, a gente está aproveitando que está aqui na COP, a gente vai falar que é o seguinte, a desmatamento hoje está em tantos por cento, a gente garante que, de verdade, sem conversa fiada, em tanto tempo a gente vai reflorestar e vai cortar, vai prender, ó, a Polícia Federal prendeu 10 famílias envolvidas com desmatamento. Se não tiver isso, nada vale a pena. Só fica a gente falando, estou aqui na COP, né? Quem poderia ter poder de barganha de lutar por política pública, é mais uma viagem de gasto no cartão corporativo do Brasil e nada assim, não se sai do lugar, mano. E não se sai do lugar. Só que a questão, Thalita, vou ser muito sincero para você, aqui eu me sinto à vontade de falar, mesmo as pessoas não gostando. É muito triste, muito ruim, porque assim, a gente vota num projeto de país. E esse projeto ele tem que começar a dar respostas reais. Sabe como a pessoa me falou? Olha que loucura, eu sei, gente, que é melhor com o Lula do que com o Bolsonaro. Não vamos discutir isso, porque aqui não tem ninguém imbecil. Só que o cara que está na feira, que ele recebe R$ 2.000, que ele nunca nem declarou e nem vai declarar imposto de renda, a declaração de imposto de renda do jeito que está não interessa. Ele quer saber o seguinte, o que isso muda no tomate aqui que eu estou comprando? Por exemplo, eu quero entender por que o Lula fala tão pouco com a sua população na TV aberta, já que paga um caminhão de dinheiro para a Globo e SBT. Só falou para responder o Trump aí. Eu quero saber. Só que é o seguinte: não é falar por falar para ficar batendo papo, que também isso daí o pessoal fica de saco cheio. Vai só atrapalhar a novela e o futebol do pessoal, e eu sou contra. É trazer política pública. Quer discutir segurança pública, a gente já sabe onde tem que ir o lugar. O lugar quer falar da rota do dinheiro, está certíssimo, a gente tem que desmembrar e ter mais policiamento na fronteira, certíssimo, mas não adianta nada disso se você não tirar a pessoa de cima do esgoto, mano. Então, é o que é a prática. Se a gente vai discutir essa COP, eu juro para você, eu estou num momento que as minhas energias estão focadas na minha família, mas só que todo mundo no final está assim, tá? Então eu percebo. Ninguém está aguentando mais isso. E eu acho que a gente tem que pegar essa indignação. Não é esse 2013 que a gente viu o Badabauê com camisa de seleção. Eu também não quero camisa de Marielle, eu não quero camisa de ninguém. Eu quero que a gente saia e cobre. A gente tem que fazer uma campanha gigantesca entre nós, porque é lógico, o parlamentar que está gozando dessa inércia, para ele está ótimo. Mas a gente tem que fazer uma campanha maciça
para que as pessoas aprendam a fazer política no seu bairro, na sua aldeia, no seu quilombo. Que a gente aumente a massa, que você e seus vizinhos não permitam que fique faltando. Por exemplo, pelo amor de Deus, antes de começar o programa, de novo deu um pico de energia aqui. Essa Enel é uma vergonha em São Paulo. Anderson, É isso. Deixa eu voltar aqui para a COP, Isso. porque eu queria colocar aqui o vídeo, tá lá na página do Bom, Jornal Empoderado, viu, gente? A repórter Thalita Martins uma fofa, chegando Thalita. lá, e ela COP, a voz dos invisíveis em destaque. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Oi, pessoal, eu sou a Thalita Martins, estou aqui na COP pelo Jornal Empoderado também e queria convidar vocês para ficar ligadinho aqui no Instagram e no site do Jornal Empoderado. Em breve, novidades. Bora, COP! Bom, ela chegou lá na segunda-feira, né? Segunda, terça-feira. E dentro da cobertura de vocês, eu vou pegar o Anderson... nome da indígena para você, que a gente vai pôr até amanhã. É a Kátia Penha, ela é ativista ambiental quilombola, coordenadora nacional da CONAC, representante da Cita Afro. Daí amanhã vai estar no canal do Jornal Empoderado, no Instagram, em todos os lugares, TikTok, vamos pôr em todos os lugares, e vamos conversar com esse recorte racial, que no final o impacto de tudo de ruim do planeta bate nas costas de quem? Dos povos mais vulneráveis. É simples isso, porque só para lembrar uma coisa muito simples que ninguém mais fala, né? Também tem isso, né? As tragédias vão acontecer e daí a gente vira só um meme de uma semana ou fica solidariedade de hashtag. O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi uma vergonha. Porque quem tinha dinheiro foi para casa de praia, de campo. E os pobres, tem gente até hoje aí que está se virando, porque acabou a doação, ninguém fala mais nada, e é cada um por cima. Então é sobre isso, mas desculpa, Thalitinha, pode continuar. Eu queria te ouvir, se você até puder e quiser adiantar um pouco do que vocês estão acompanhando na COP, assim, que se já quiser até trazer um pouco dessa entrevista que vai sair amanhã, e que vocês, o Jornal Empoderado, né, a partir justamente da sua linha editorial, sempre está fazendo uma análise a partir do recorte racial, que eu acho que é o que tem dado o tom em relação às manifestações todas ali. A médica, olha só, a médica e intelectual Jussara Werneck, para a Folha de São Paulo, ela diz o seguinte, tá? Ela foi enviada especial da COP para as periferias e racismo ambiental. E as conferências da ONU, né, para a mudança climática, e aí, segundo ela diz o seguinte, tá? Que esqueceram que o ponto central da crise é o ser humano, que pode deixar de existir. Né? Então, isso é uma questão, inclusive, até que você trouxe aqui, que a gente está entrando num colapso. Como é que a gente consegue medir que, de fato, a gente está entrando nesse lugar do colapso? Porque os parasitas, aqueles que são os causadores da situação que a gente está, os bilionários, os ricos, nações colonialistas, elas estão tentando ali sentar e se organizar. A COP serve justamente para isso, e tentar, né, ali junto com esse sistema que é o causador dessa questão, que é o sistema capitalista, encontrar meios e caminhos mais para a manutenção dessa lógica de exploração em todos os sentidos. E a Jussara Werneck, hoje, está publicado na Folha, ela deu uma declaração que ela diz o seguinte sobre a COP: parece que a gente está em uma reunião da Faria Lima Global. Ela faz uma relação... Não precisa nem continuar, né? Em relação à Avenida de São Paulo. Então, eu queria pegar esse gancho e até a partir da cobertura de vocês, o Jornal Empoderado, né, sobre essa questão. Depois você briga comigo, depois, apesar que se a dona do programa já começou brigando com feijoada, né, então... Sabe, ô, Thalita, quando a empresa multinacional... Por isso que eu não tenho dinheiro no jornal, eu fico falando dessas coisas, daí ninguém quer anunciar no jornal, daí a gente vive sem dinheiro, sem nada. Mas é o preço que paga, né? Sabe esse negócio ESG aí que as empresas fazem, né? Me lembra, a COP para mim é isso. Entende? A empresa de cosmético polui, fica fazendo tratamento de produto em animal,
a de comida mata o animal de qualquer jeito, porque a gente é um predador e come tudo, é um hambúrguer, é um não sei o quê. Cada uma vai dando a sua contribuição de predatória para o planeta. E daí, de tempos em tempos, o que, que ele faz? Ele cria lá, põe um pretinho, uma pretinha ou uma mulher, né? Num lugar que ele chama lá de promoção, de igualdade, blá, 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 diversidade, cada um dá o seu nome. E aí ele faz lá uma roda de conversa no dia do 8 de março com mulheres da empresa e põe a foto no Instagram e está falando que está promovendo a igualdade na empresa. É o que eu vejo nesses grandes eventos, é isso que a Jurema falou. Esse é o grande problema, porque deveria se ter chegou um ponto, planeta, para mim, que o compromisso tinha que ser prático. Cartas de intenções para até vereador, deputado, senador, você vai entrar aqui, então você tem que ter uma carta compromisso com a população de algum projeto que você está. Quando você vai criar um projeto, não é isso que você faz, seja na escola, emenda parlamentar, você não fala qual é o objetivo, é a mesma coisa. Não dá mais para votar numa pessoa que não tem um objetivo, para além dessa estética Miss Universo, de eu vou salvar a baleia, eu vou salvar os negros. Não. Qual é o seu foco? E a gente tinha que ter essa carta compromisso real nesse lugar. Então, o que a gente principalmente vai privilegiar na COP, está privilegiando, são os indígenas. Por quê? Se existe um apagamento do negro, os indígenas é muito maior, que é uma vergonha, um absurdo a gente discutir demarcação de terra ainda num país onde é deles. Então, a minha ideia é que deixe eles falarem aquilo que é necessário dar voz para aqueles problemas característicos e, principalmente, falar com pessoas de Belém também, que ouçam os chamados das pessoas, né, os gritos e as necessidades. Por exemplo, vi uma outra matéria passando aqui, falando sobre os indígenas que foram protestar e se agrediram ou não segurança. Aí é outra coisa, né? A gente tem que discutir esse planeta para o lugar de quem tem que ter mais merecimento. E tem que discutir isso mesmo, Thalita. O povo que trabalha, que é sofrido, ele tem mais direito a essa terra do que o parasita. Bilionário, mano. É um absurdo isso. Igual a gente tem que discutir numa COP mesmo essa questão das big techs e os data centers, para que se discuta o quanto de água é necessário para ter inteligência artificial. É legal mexer no chat GPT, mas para resfriar esses data centers, eu sigo gastando trilhões, uma quantidade exorbitante de... Então, gente, a gente precisa sair dali pensando um mundo melhor. Anderson, você quer voltar ao tempo de andar de carroça, mas também dá para a gente viver num mundo onde a gente está literalmente saqueando o planeta e está ainda apoiando, né? Porque se apoia-se governos que fazem esse saque. Então, esse é o recorte. O recorte é de questionar esse lugar da brutalidade, mano. É desumano. Porque é isso que foi falado. Vai lá ficar sentado de perninha cruzada, tomando lá aguinha de sabor, com sabor, para ficar falando assim, temos que mudar, tem muito... E outra, né? Aquela loucura. Eles falam de um lugar abstrato como se eles não fizessem parte do problema também, né? Eles falam de um lugar que, olha, nós temos que ver essas pessoas que poluem, essas grandes empresas. Mano, o cara já é da multinacional. O cara é o próprio governo do país, fala assim, temos que conversar com as empresas, fazer um trabalho... Quando quer me irritar é falar a frase, trabalho de conscientização, porque eu sei do que eles estão falando. É imputar a culpa, por exemplo, em quem está assistindo essa live aqui, porque ela desperdiçou um meio copo de água. E uma água e uma reciclagem que não foi ensinada. Hoje que se discute sustentabilidade nas escolas, mas ainda é muito, muito ainda para dia de feira temática. Então tem esse lugar, Thalita. Nosso lugar é de discutir e colocar na centralidade quem mais precisa. E outra, não é só para reclamar.
Elas têm que ser ouvidas para propor um mundo melhor. Por que quem tem que propor um mundo melhor é só governante e empresa? Quem tem que propor um mundo melhor são todas as pessoas que podem contribuir. Quem é que sabe do mundo melhor em relação à pesca do que quem está trabalhando com pesca? É muito burocrata. E é isso, acho que é o termo de Faria Lima, eu achei ótimo isso. Pois é, eu acho que ela sintetizou, né, a Jussara Werneck, ela porque as pessoas definiu. estão de saco cheio, Thalita. Então, É eu queria muito pegar um gancho estético. nesse ponto, a partir inclusive da experiência de vocês, né, porque você o tempo todo está conversando com a população, até em razão das questões da violência de Estado, da violência Claro. policial e da violência que eu falo não só essa violência em si, né, essa explícita, mas as violências reais do cotidiano simbólicas, a negação de direitos, as múltiplas formas em que as pessoas estão passando, enfim, por situações de muita vulnerabilidade, né? Não apenas a violência em si. Você consegue trazer um pouco de um termômetro em relação a essa questão de sentimento de saco cheio mesmo, assim, né, com quem você conversa, sobre, por exemplo, as próximas eleições, né? A gente sabe que a gente vai entrar 2016 com uma polarização, a gente vai ter o presidente Lula e algum candidato da extrema direita. Nós aqui também defendemos que é importantíssimo que a gente possa apresentar um programa real de esquerda, sem essa coisa de a frente ampla, porque a gente sabe o quanto isso, as condições que são apresentadas, o resultado a gente tem visto nos últimos 4 anos. Mas a minha pergunta em si é, assim, você consegue trazer um pouco desse sentimento, assim, como um termômetro para as questões eleitorais e para além das questões eleitorais, de futuro mesmo, né, da projeção para o futuro, assim, conforme você vai conversando com as pessoas falam, trazem para você um pouco das suas perspectivas? Essa gente que está na Olha, linha de então, frente mesmo, sabe? posso te dizer uma coisa? Eu percebo, conversando com liderança de bairro, tem uma outra questão. As pessoas estão cansadas, Thalita. As pessoas precisam, sabe, de um período para respirar, de poder falar assim, olha, eu só quero, às vezes a pessoa só quer falar isso, eu não quero saber de partido político, eu não quero saber, eu só quero poder trabalhar, chegar em casa, assistir minha novela, meu MasterChef, meu Big Brother, meu futebol, descansar e continuar no dia seguinte, para o final de semana tentar fazer o almoço ou o churrasquinho, ou quando conseguir ir para a praia ou para o campo, eu vejo que as pessoas estão desgastante essa polarização. Isso traz um desgaste energético, de saúde física e mental que beira o desumano. Eu percebo que as pessoas, se pudessem, elas parariam num tempo e dariam um tempo a maior para que não houvesse eleição, sabe, ano que vem, assim, uma coisa meio louca, assim, para elas poderem falar assim, olha, vamos ficar numa inércia por um tempo para dar esse respiro. Porque ainda mais quem consome rede social, você não respira na rede social, né? Porque Não. antes, quando você não tinha essa rede social, assim, você não sabia mal e mal o que acontecia pela televisão, vendo o jornal, e no seu bairro, ali na rua de trás, da frente, do lado. Hoje você é sufocado com a necessidade de, parece que você tem que resolver problemas N de várias naturezas que você nem tem condições que nem foi treinado para isso. Então eu percebo que as pessoas estão indo numa catarse assim, de tentar respirar dentro do que é o caos do Brasil. É como se tivesse sabendo, putz, ano que vem vai ter eleição de novo, mano. Não é um momento, a eleição deveria ser um momento como eu posso pôr aqui, ela deveria ser um momento de renovação
da fé, da esperança, mas não é a fé religiosa apenas, é aquela fé de vai dar certo, vamos continuar, vamos. Olha, esse ano não deu certo, mas não, eu estou percebendo que tá aquela coisa de putz, vai ter ano que vem a eleição de novo, vai começar tudo de novo, eu vou ter que ver o cara brigando. Aí tem o deputado palhaço que faz a palhaçada, o outro que faz, daí aí é aquele grande circo que são os debates que são televisionados, que eles não servem para nada, eles servem só para entretenimento, mas é um entretenimento de mau gosto, muito ruim, porque, no final das contas, ninguém aguenta mais a palavra promessa, né? Porque a gente não vive de promessa, a gente vive de presente para que exista o futuro, né? Pode Mas falar. aí, assim, só pegando um gancho nessa questão, porque você não acha que, por Uhum, exemplo, é justamente a uhum, partir da falta de perspectiva, de um uhum. cansaço, que é um cansaço legítimo de todas as pessoas, inclusive Tá. até nós, né, que a gente tem uma articulação, porque faz parte do nosso trabalho, a gente também fica cansado, né, então isso é um cansaço legítimo, né. Mas é aí justamente em que a gente, enquanto esquerda, está abrindo brecha para figuras se apresentarem e mostrarem caminhos mentirosos, mas fáceis. Figuras como, por exemplo, o próprio Pablo Marçal, né, que vem e faz uma promessa mirabolante, Mas, mentirosa, é um ô, cínico. E não é esse vácuo que a gente deixa aberto, né, esse flanco aberto que se abre, para que justamente figuras como essa se apresentem e justamente faça essa cooptação para a extrema direita, não um pouco esse cenário que a gente isso inclusive a gente daí, está vivenciando? Thalita, isso daí você está pondo, é uma coisa que a gente discutiu olha onde eu quero chegar. Isso que você está falando está tudo certo. A gente discutiu quando o Pablo Marçal apareceu. Quanto tempo faz isso? Fala para mim. Que a figura do Pablo Marçal apareceu até o dia de hoje. Aí, o que eu estou dizendo é, na vida do trabalhador, o que foi feito de política pública para mudar isso? O problema é o Pablo Marçal. É isso que é a discussão que cabe no nosso campo progressista, pode existir Pablo Marçal, pode existir Silas Malafaias, Sérgio Camargo, Damares, Flávio, pode existir, vai existir sempre, sempre existiu. O problema é o que nós temos de solução prática para caso apareça o Pablo Marçal, eu falo, não, aqui ele não se cria, o trabalhador vai falar, não estou falando eu, é o trabalhador, a trabalhadora vai falar assim, aqui esse cara não se cria, porque eu já tenho um projeto que me atende. Agora vamos voltar. Tem o tal do Rubinho, que ganhou, foi eleito com muitos votos, prometendo acabar com o funk na porta da casa das pessoas. Eu também concordo. Eu não estou. Ele vai ter também ele vai bater na questão cultural, que tem os seus problemas à letra, ele vai trazer costumes dentro da cultura. Aí é um outro debate, mas estou falando de forma prática. Qual foi o projeto que foi estruturado para que tenham centros e baladas dentro das quebradas para que se não tenha pancadão na rua? Qual foi o projeto que saiu prático, real? Sabe só, estamos fazendo aqui uma casa de tradições, não tem a casa de tradições nordestinas em São Paulo? Estamos fazendo aqui uma grande casa de tradições do funk de São Paulo, onde cabe 50 mil jovens podendo dançar a noite inteira, mas tem banheiro limpo, tem segurança, tem um bar, para quem for menor de idade não vai entrar. O que foi feito? Essa é a questão. Então é a partir desse lugar que fica o meu incômodo. Não é o fato de nascer os mercadores da fé que fica fazendo jovens, crianças, pastores mirins e vira meme na esquerda. O meu problema é a esquerda estar perdendo tempo fazendo meme do pastor mirim, ao invés de estar discutindo como que é essa igreja, que deveria só estar falando de Deus, ele está politizando ao ponto que ele está criando exército mirim. Então, qual é o nosso projeto para essa criança?
que ela seja só criança. Qual o investimento nas escolas de primeira infância? Eu já falei aqui. E repito, segurança pública, para mim, começa na UBS e na primeira infância. E quem é que quer discutir isso? Por que o ministro Lewandowski não me recebeu para a gente discutir segurança pública? Por que não se recebe o Galo para discutir escala 6x1 e as pessoas que querem discutir? Você está entendendo onde eu quero chegar, Thalita? Por que não se tem a coragem de se discutir uma democratização real da comunicação no Brasil, pegando não essa faixa, nesse modelo do Franklin Martins antigo, que só quem tem determinado milhões de audiência ganha dinheiro, quem não tem se vira, cada um por si. Só que daí, quando bate no lombo da esquerda que o Lula vai preso, aí precisa do Jornal Empoderado, precisa de você, precisa daquele pequenininho, do grandinho. Desculpa, Thalita. Se a gente quer fazer um projeto de país, o meu problema não é nascer o Marçal, nem o PL, nem o MBL. É sim o que nós podemos oferecer não é nem na contrapartida, é na primeira partida para que a população fale assim, ó, eu tenho meu deputado, eu tenho meu vereador que cuida de mim, porque tem projeto sólido. Quantos vereadores sérios que eu conheço que não tem verba gigante para poder fazer mais e melhor? Precisa dessa máquina desse tamanho se a gente vê o país que dá voo de galinha? Não é melhor enxugar, então? É um pouco por aí. E as pessoas conversam sobre isso do jeito delas no dia a dia. No jeito delas, elas conversam sobre isso. E aí a gente fica adorando a pílula de várias formas. Para mim, não está funcionando mais. Não está funcionando mais. Eu não quero fazer parte disso, sabe, Thalita? Nós não temos que fazer parte disso. Porque senão a gente não avança. Senão vai ter 4 gerações à frente de Thalitas que vai falar a mesma coisa que a gente está falando agora. É meio por aí, entende? Então, eu acredito que tem gente muito boa para fazer esse debate e trazer propostas propositivas, mas a questão aqui é coragem. É a coragem de mudar. Não dá para você pagar para Jovem Pan falar mal do governo instituído. Ah, mas você é censura. Não é disso que eu estou falando. Não tem cabimento a gente criar um núcleo de a SECOM dar dinheiro para essas empresas que não são parceiras do país, mano. Não dá para a gente aceitar que exista ainda a novela de época que o negro é escravizado. Por que eu faço de Segunda Guerra Mundial com o judeu? Porque eles não permitem. Não que eu queira, porque todos têm que ser respeitados, mas não tem mais cabimento. Ficar discutindo essas peculiaridades. Não Perfeito, cabe mais algumas coisas. Não cabe Anderson, mais. Desculpa, pode falar. Não, é só para aproveitar e pegar um gancho nessa sua última fala, por isso que eu defendo que estátuas de Borba Gato não tem que ter em lugar nenhum, tá? Do mesmo jeito que crianças alemãs não são obrigadas a ter que ficar vendo, crianças judias, não são obrigadas a ficarem vendo figuras do Hitler sendo um monumento na Alemanha, no Brasil, os genocidas, né, assassinos de indígenas e de negros escravizados também não tem que ser monumento, não tem que ser estátua. Mas, não, ó, deixa... A gente anda, Thalita, só em rua de general, de soldado, de major. Você anda Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, é um oásis de ruas com nome, Viaduto Coronel. É uma coisa assim absurda. Nome de torturadores. De torturadores tranquilamente. E não tem ninguém isso é um ou outro deputado ou vereador que tenta lutar para. Isso deveria ser na Constituinte. É impossível você permitir que uma pessoa que fez mal a outro ser humano ela seja nome de. Imagine, isso não tem cabimento, não tem lastro na realidade. Mas é o excesso de conciliação que faz com que a gente não mude algumas coisas. Anderson, eu queria aproveitar sua presença aqui. Então, você está em São Paulo, você mora na cidade de São Paulo. Você é paulistano mesmo? Sou. Paulistano, né? Mas eu queria te ouvir. Convivo com a fumaça e com o estresse da capital todos os dias. Olha só, tem uma notícia da Folha de hoje, eu vou ler ela rapidamente e vou colocar um vídeo, e aí eu passo aqui para poder ouvir a sua avaliação, tá?
O que temos, então? Essa notícia da Folha diz o seguinte: usuários de drogas, está aí na manchete, né? Resistem na região da Cracolândia e chegam ao Memorial da América Latina. A assessoria de imprensa do complexo disse ter conhecimento do fato e notificado a Secretaria de Segurança. Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, governador e prefeito de São Paulo, usam tons diferentes para tratar da região. E a notícia, então, muito rapidamente aqui, vou ler para vocês, e até quero colocar um vídeo também, e depois eu passo aqui para o Anderson comentar. A notícia diz o seguinte: o consumo e a venda de drogas na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, continuam firmes, pulverizados e com expansão para bairros ao redor. O roteiro ocorre 6 meses após dezenas de dependentes químicos sumirem da Rua dos Protestantes, em Santa Ifigênia, para um paradeiro sem resposta oficial. De dia é comum ver usuários perambulando com cachimbos nas mãos. À noite, as chamas da queima de crack deixam claro que ainda há resistência a buscar cracolândias na periferia, mesmo com abordagens a todo momento por parte da PM, da Guarda Civil Metropolitana, com tentativas de impedir reagrupamentos. Enfim, a reportagem segue aqui falando das respostas, né, do governador e do prefeito da cidade, como negacionistas mesmo, né, dizendo que a Cracolândia acabou, que a Cracolândia não vai voltar. Na noite de segunda-feira e na terça, né, agora, dia 10 e dia 11, cerca de 30 pessoas, segundo a apuração da reportagem, estavam sentadas na calçada rente ao muro do Memorial da América Latina, na Avenida Pacaembu, na Barra Funda, zona oeste da cidade de São Paulo, e aglomeração ali também próximo ao terminal de ônibus e estações de trem ali perto da região, tá? Comércio de drogas, enfim. Então, eles estão tratando algo que já era previsto desde essas ações todas, num processo de pulverização, né, de uma fragmentação dessa então grande Cracolândia. Para quem já viu, eu vi, acho que Anderson, depois eu gostaria muito de te ouvir se você já foi até lá. Assim, foi uma das cenas mais horríveis que eu já vi na minha vida, assim, é cena de filme de terror mesmo, tá? Eu fui, inclusive, era de madrugada, é tenebroso ver, assim, a degradação completa do ser humano. A Cracolândia de São Paulo não é uma exclusividade da cidade de São Paulo, No Rio de Janeiro, eu digo, eu que moro há anos no centro do Rio, eu digo que há várias Cracolândias no centro do Rio, assim, pulverizadas, né? E aí o Rio tem uma outra dinâmica, como é muito turístico, né? Tem muito gringo que tá, então tem uma certa máscara, e aí tem uma outra dinâmica, mas há também, porque a gente está tratando de uma questão de saúde pública, né? Os dependentes químicos, eles estão aí nos grandes centros urbanos, isso fica muito mais evidente. Mas eu estou trazendo um pouco aqui do cenário de São Paulo para ouvir o Anderson, mas antes, Anderson, eu vou colocar então uma outra reportagem de hoje, uma matéria de hoje do Metrópolis, que está tratando essa mentira, esse negacionismo que vem por parte do governador Tarcísio de Freitas em relação a essa questão da Cracolândia. Escutem, vejam. Talvez você não conheça, mas por muito tempo aqui funcionou o fluxo da Cracolândia. Eu tinha a Cracolândia na porta de casa, não poderia abrir a janela porque meu apartamento era no primeiro andar. Qualquer entrega que fizesse, eles acabavam assaltando, estouravam um vidro de carro. Os comerciantes abriam suas portas, era urina, fezes, e isso afugentava os clientes. O odor aqui da região era péssimo. Dependentes químicos que foram escravizados por traficantes. A gente resolveu encarar o problema de frente. Não foi mágica, foi a aliança de políticas públicas, a asfixia financeira do crime organizado, o entendimento do ecossistema criminoso, a entrada da favela do Moinho, que funcionou como quartel-general do crime durante muito tempo, a política de habitação, a política de assistência social, a política de saúde, para que a gente tivesse esse resultado. Né? Mas principalmente o resgate das pessoas. Entendendo que cada pessoa precisava para recuperar a sua autoestima, para ganhar a sua autonomia. A grande parte do público e a grande parte da imprensa achou que a Cracolândia do nada sumiu, mas não foi isso. Nós aqui que somos a região acompanhamos o trabalho. Eu estava entregue já ao uso, assim, né? Mas gente, eu não vou seguir porque é mentira do começo ao fim, tá? Acho que eu trouxe a reportagem da Folha antes, e aí um trechinho desse vídeo, e você vê com musiquinha, tem toda uma estética quase que de vídeo propaganda eleitoral mesmo.
E sim, é uma matéria jornalística, Feu aqui perguntando, no Metrópolis, tá? E assim, é isso, é quase um institucional da prefeitura, na verdade do governo, né, que é o Tarcísio de Freitas, então é quase essas matérias junto com assessoria de imprensa. Mas, como eu disse para vocês, no mesmo dia, tá? São 2 matérias de hoje. Esse vídeo é do Metrópolis e a matéria que eu li aqui, que eu trouxe a manchete, é da Folha, dizendo justamente esse retrato, né, que há grupos de dependentes químicos pulverizados por essa região, né, ali na Memorial da América Latina, região do da Zona Oeste. E, bom, Anderson, você como paulistano e como jornalista, eu queria muito te ouvir, assim, como é que você está vendo a questão hoje da Cracolândia, até do quanto você já acompanhou enfim, essa problemática que se tem, né, na cidade de São Paulo, mas a gente sabe que é um problema aí das grandes cidades brasileiras, a questão dos dependentes químicos do crack. Voltamos de novo ao início. Para a gente resolver essa questão, e principalmente, a palavra não é resolver, para a gente humanizar a situação, precisamos ver o dependente como doente e no vídeo do Tarcísio, você vendo ou como foi produzido, você olharia e você poder. Eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar bravos comigo agora. Só que o vídeo do Tarcísio, se fosse o Haddad falando, o Boulos, você ia gostar da fala. Foi muito bem produzido, porque ele fala de fazer asfixia no crime organizado, seguir a linha do bandido, do dinheiro que o bandido usa, e aí vamos humanizar, vamos pegar, ver a saúde. O texto usado eu acho incrível, por isso que o Tarcísio é muito mais perigoso que o Bolsonaro, porque ele é polido, ele, né, tem um media trainer melhor. Se fosse o Boulos falando esse mesmo texto, você fala assim, nossa, olha que bacana. Isso é a questão. Quando a gente volta lá atrás, que eu falo que a gente tem que cobrar a prática, quem foi realmente preso? Cadê? Mostre as pessoas que foram presas. O quanto foi resgatado de dinheiro desse tráfico de drogas? Porque é o seguinte, quando o Lula falou da forma dele, que para existir o tráfico tem que ter usuário, é verdade. Por que nós temos um contingente gigante de energéticos no mercado? Por que se aumentou o número melhor de adegas nos bairros? Porque são jovens que estão bebendo. Não é eu que estou bebendo assim. Então, a gente tem que ser sério e sincero. Só que é lógico, não vou esperar isso do Tarcísio. Mas tá vendo que lugar que a gente está falando de educação política? É fazer as perguntas. Eu aprendi na minha profissão que pergunta é mais importante que as respostas. Saber fazer as boas perguntas que a gente vai tirar as boas respostas e até a não resposta, porque a não resposta também ela é válida, né? Porque quando você pergunta e ele não te responde, isso é uma resposta. Então, eu quero, cadê a materialização disso tudo que foi feito? Porque quando você anda em São Paulo, a Thalita tá certinho, gente. Aquela região da Cracolândia é como se fosse um filme do Walking Dead. Viatura anda com vidro fechado. E aí, quais são as políticas públicas que, de verdade, elas atingem aquele lugar? Qual é a discussão? A gente está num tempo que a gente precisava de governantes que sentassem com as pessoas que pensam essa questão da Cracolândia juntos, o padre Júlio Lancelotti, independente da bandeira, eu sei que eu sou muito utópico, eu entendo tudo, mas não dá para a gente tratar essa questão só empurrando por debaixo do tapete. Uma vez eu entrevistei uma vereadora de São Caetano, em São Paulo, e eu fiz a pergunta para ela, falei assim, por que não tem morador em situação de rua em São Caetano? O que vocês fazem? Porque a gente sabe que existe, então eu falei assim, nem eu sei dizer. Isso é grave, mano. Onde estão esses seres humanos? Lembra que ele põe na conta do Papa, lá no filme Tropa de Elite, Thalita? Eu lembro do Papa num outro contexto. Quando o Papa veio em São Paulo, a São Bento, ali a região do Mosteiro de São Bento, né, que é ali perto do viaduto, dava para você comer no chão, de tão limpo que eles limpavam, jogavam água.
É um absurdo isso, porque eu não estava fazendo aquilo para dar dignidade para as pessoas que estão passando, era para criar essa tal estética que você mesmo falou, que você sabe como é no Rio, quando teve Copa do Mundo, toda Olimpíadas, que colocava aqueles outdoors na avenida, né, para tampar a favela. Então, essa questão estética que hoje nossa conversa, Thalita, está sendo baseada no queremos prática, ou a praxis, como eu li aqui num comentário, no lugar da teorização, da pasteurização, da desumanização, porque não dá mais. Essas pessoas são seres humanos. Por exemplo, eu gostaria de ter publicamente os números de pessoas que estão em cada região, porque a gente está falando da Cracolândia nesse lugar, mas há outros lugares na cidade que têm os seus aglomerados na região perto do metrô São Judas Conceição, quando você passa debaixo do viaduto, às vezes tem dia que você não consegue passar direito ali, de tantos que estão ali. Fica parecendo que alguém pegou, jogou aquele pessoal ali de tempos em tempos, que pegou de outros lugares. A gente tem que parar de ter essa sensação que a política pública é sempre higienista, não que esteja errado esse pensamento, mas é desumano demais. É desumano demais, porque duas questões. O vídeo do Tarcísio é ótimo, mas e a prática? Porque essa droga que tá aí chegou de algum lugar, Thalita. Não vai falar que é o cara que noia, que foi lá na biqueira dentro de um bairro buscar, é mentira. Ela já está ali naquele lugar. E por que ela chega? Chega por quem? Quem são as pessoas envolvidas nisso? Vamos afixar. Gente, as retóricas são simples e fáceis. A prática, eu quero que mostre. Prendemos o José, o Pedro e o Patrício. Esses três aqui faziam parte, junto com eles a gente pegou R$500 mil mais 2 quilos de crack. Cadê essas pessoas? Qual é a medida que eu quero que o Tarcísio fale aqui para mim, na prática de saúde pública que está sendo aplicada a essas pessoas, já que tentou se mostrar que não tem mais Cracolândia. O centro, eu acho que foi o Ricardo Nunes, tempos atrás, aí, que falou, o centro, eu vi até crianças brincando. Os caras, eles viajam, eles criam um mundo de Bob perigosíssimo, porque uma pessoa que vem de fora de São Paulo fala, não, São Paulo deu uma melhorada, e vem nesse contexto, desce numa rodoviária e olha e fala, meu Deus, não é aquilo que falaram. Eles não têm projeto de país, Thalita. É um projeto só de entrega do bem, né, de dialogar com esse capital de forma mais terrível possível e higienista. Não, e eles estão mentindo, né, Anderson? Porque porque uma coisa é falar assim, a gente não... Isso. Uma coisa ele falar assim, A da Folha acabou de mostrar que eles estão espalhados. Isso. Não acabou. Não, mas você mesmo, você olha, eu ando na cidade, gente. O que está faltando aqui também, eu acho que isso faz parte da esquerda, agora eu estou falando no nosso campo, começar a falar, gente, eu estou aqui, eu como deputado, eu estou aqui no Mercadão Municipal, está uma sujeira danada, cadê o serviço de limpeza? Está precisando da gente mostrar a cidade, já que o prefeito esconde o governador, estamos precisando que as pessoas peguem para elas esse trabalho. Olha, gente, eu estou aqui na João Dias, eu estou aqui no Mercadão, aqui perto da Portela, no Rio de Janeiro, eu estou aqui, tá faltando as pessoas também, sabe, Thalita, eu bati bastante em um governo militante de esquerda, mas eu vou te dizer, o povo também está precisando se politizar na prática também. Entende? Ela precisa também dessa contribuição. Pegar o seu próprio Instagram, ainda ficar com estética. Eu sei que as pessoas têm o direito de se divertir, tá tudo bem, eu sou favorável ao ócio e precisa ter, só que também tem que ter esse lugar. Você não pode viver num mundo de ilusão que está tudo bem e você cria uma rede social, uma bolha para fingir que ali é um espaço seguro para você. Não, gente, não é seguro. Você tem que entrar na realidade. Você também tem que denunciar essa cidade. Você tem que contribuir para essa cidade. Você tem que contribuir. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Levante a mão aqui. Quantos foram eu não sei como chama em cada estado,
mas que foi na subprefeitura do seu bairro nos últimos 3 meses, para fazer reivindicação de alguma coisa. Quem aqui conversa com o seu vereador para debater propostas e ver como pode ajudar, ou pelo menos saber o que ele está fazendo? Ah, Anderson, não tem o contato do... Hoje em dia é rede social, gente. Hoje em dia são pessoas conhecidas. E outra, as casas legislativas, por enquanto, né, Thalita, ainda são livres, né? Ainda tem uma liberdade, você tem e deve fazer isso. Para que a gente possa contribuir, porque não é possível, muitos problemas. Porque essas pessoas, mano, tem muitos aí que a família nem sabe onde estão, e fica difícil você trazer a família para esse debate, e aí você depende, sim, dessa solidariedade, da gente olhar por ele. Pô, pelo amor de Deus, quando eu vejo o padre Júlio Lancelotti, com a idade dele, dando comida para as pessoas, aí vem um vagabundo e fala, ah, você está dando comida para esses moradores de rua, eu falo assim, gente, é uma desumanização maléfica, é maléfico isso, né? É uma coisa assim de você olhar e falar assim, ó, você pode não ajudar ninguém, Thalita, você não pode dar dinheiro para as pessoas na rua, mas você não permitir que uma pessoa faça isso, é uma crueldade gigante. E tudo isso que nós estamos falando, Thalita, está ligado com o início da conversa de COP. Qual é o país que a gente quer, planeta que a gente quer na prática? E outra, não é o país e planeta que governantes e bilionários estão querendo riscar e desenhar todos os dias. É o nosso planeta. Qual é o planeta que nós desejamos? Por isso que eu provoco você que está vendo também para esse lugar da prática. Porque senão, eu entendo que quando a gente inicia lá na Grécia, que o voto e o político tinha o efeito de cuidar do bem comum, que eu escolho ele para fazer isso, a gente hoje em dia não está na Grécia mais, gente, que a gente fica sentado na ágora esperando o cara dissertar e pensar a praça que a gente está sentada. A gente está na base e tem o poder dessa estrutura. Não, os aplicativos... Você quer uma coisa? Eu sou da revolução. Desculpa. Eu penso o seguinte, você quer mudar no meio de trabalho? Eu queria um dia falar com você, eu sei que agora não é o momento, mas escala 6x1. Meu problema não é a escala 6x1, é o assédio moral que existe nas empresas. Porque você pode mudar a escala, mas o patrão é o mesmo. Mas para por aqui. Não, ótimo. Eu acho que já fica, inclusive, uma pauta aí no horizonte para uma próxima conversa nossa aqui, que é importantíssimo a gente pensar sobre a questão de escala 6x1, pensar sobre a questão da CLT, e esse entendimento, né, está completando agora 8 anos, né, desde o fim a reforma trabalhista, e um entendimento para além também da defesa pura e simplesmente da CLT, que é importante, mas entender o porquê que nós temos uma nova classe trabalhadora, estou falando os mais jovens, e não só, né, mas que não querem serem empregados CLT. Tem uma dinâmica eu não vou que vai para comentar além... agora para você me chamar na próxima, senão eu falo Isso. tudo agora, você não me chama. Vamos lá. Então fica aqui, já fica no horizonte aqui para a gente poder... Eu só vou ler aqui 2 comentários que chegaram. O Hans falando, me irritou muito ir na República e no 7 de setembro, muito cirandeiro lá, com muita liderança, que eu não vejo mobilizar nada. É muito boné de CUT, MST e pouco ato, pouca mobilização. Saí de lá triste. É isso, né? Esquerda festiva realmente é bastante, é muito descolada da realidade e gera um pouco essa implicância mesmo, né? Eu também ando bastante cansada. E aqui, gente, tem gente perguntando do vídeo eu nem coloquei tudo, tá? O vídeo é bem mais longo que isso. Eu coloquei um trechinho desse vídeo mentiroso do governador Tarcísio de Freitas, falando que acabou com a Cracolândia. Mentira, tá? Eles estão espalhados. E aí tem gente perguntando se é reportagem. É reportagem, sim, tá? É matéria, tá lá, ó. Outra Aqui, coisa que eu queria te falar, Thalita. Não é institucional, não é propaganda política do Tarcísio, não, tá?
É Metrópolis que publicou. E assim, é isso. É aquela matéria chavão, chapa branca completa, e reproduzindo esse vídeo mentiroso do Tarcísio de Freitas, como eu falei. E aí a reportagem da Folha de hoje já desmente. E já trouxe aquilo que a gente discutiu. Pode falar, Posso falar Anderson, só por uma favor. coisinha, Thalita? Claro, por favor. Eu estava pensando aqui. Que obsessão que o seu Tarcísio tem na favela do Moinho. É Eu falo verdade. isso porque eu cobri aquele momento difícil da favela do Moinho. Foi uma vitória do governo federal conseguir promover ali uma forma digna de saída da favela do Moinho, porque o governo do estado quer aquele lugar a todo custo, porque é um lugar central, né? E ali dá para se fazer uma mega especulação imobiliária, pode fazer um monte de coisa, querer levar o governo, a sede do governo mais para o centro, né? E onde já se viu sede do governo perto de uma favela? E onde já se viu ainda ter favelas centrais? A nossa querida Carolina de Jesus foi da favela do Canindé que exterminaram a favela, porque é central, né, gente? E aí essa história, gente, precisa que vocês revisitem a história de São Paulo, né? Por que chamava campo de várzea, né? Porque os campos eram nas várzeas, a marginal é porque... Então, tudo isso está conectado, e a desapropriação do centro da cidade, da população, é muito brutal. Por isso que eu sou muito fã de um lugar que é o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, porque ele sofreu com isso, que quando vem os nordestinos, vem as pessoas ocupar aquele lugar, quando o governo descobre que ali era central, tentaram expulsar, falaram, não, daqui a gente não vai sair não. Desistiram, e a favela da Maré está lá até hoje, o complexo. Aqui não, aqui a gente não teve essa força, porque por N motivos, até pela violência, truculência. Então, sempre quando eu vejo o Tarcísio falando da favela do Moinho, eu vi o esforço de tentar acabar com aquilo. Depois, eu não vou entrar nos méritos de recriminar todo mundo, como ali tendo espaço de confluência de drogas praticamente para todo o centro de São Paulo, mas tudo isso tem a ver com a especulação imobiliária, tem a ver com retirar esse lugar que para eles é importante estrategicamente. Thalita, vou ser muito sincero assim, a gente, ainda mais eu em especial, eu faço matéria, então eu fui na favela do Moinho, conheci as pessoas, fiz as matérias, vi desde o policial que estava lá na porta do batalhão, até os moradores, você vê tudo, porque você está andando na favela, mas eu vou dizer uma coisa, a forma que o Tarcísio, e principalmente o Tarcísio, coloca essa questão da favela do Moinho, é uma prova que a gente tem, eles criam uma luta do bem contra o mal muito forte para chegar nos objetivos deles. Isso é muito triste, e o que mais me entristece é saber que ele foi eleito. Com todas a gente pode falar de fake news, pode falar de mas ele foi eleito, Trump foi eleito, Milley foi eleito. Isso que é o grande problema. Bom, e aí, para a gente fechar, eu queria que você respondesse essa pergunta. Você pode falar alguma Anderson, coisa bonitinha, fofinha, uma pergunta fofinha, tipo, tô brincando. Não, vou fazer essa pergunta. Na verdade, eu não, a Laila Amaral. Anderson, Tá. você comeria uma feijoada vegana? Eu queria agradecer e participar desse programa maravilhoso. Ô, gente, deixa eu explicar uma coisa sobre a feijoada vegana. Não, eu tô falando aqui porque o Anderson, ele entrou por conta do meu comentário, né, sobre a questão do patrimônio imaterial, que a feijoada é um patrimônio imaterial brasileiro, e aí ele entrou aqui comentando da feijoada. Então, pergunto para você se você... É porque Deixa tem eu a te questão da falar. apropriação, viu, gente? A feijoada, ela tem isso, Deixa tá? Ela eu é uma falar uma comida... coisa. Como que ela chama, Nossa, Thalita? Como como que ela ela chama chama, Thalita? quem? Chama Ah, quem? que fez a pergunta? Ah, a Laila Amaral, isso. Ô, Laila, olha bem para mim. Primeiro isso. Segundo, tirando a questão visual, eu tenho um amigo que chama Nenê Torresmo, para você ter uma ideia. Ele faz o melhor joelho de porco da Baixada Santista. Convido você, quando quiser, a Thalitinha também. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda, o meu povo, Thalita, aprendeu a fazer fogo, aprendeu a caçar, e você quer que eu
destrua a ancestralidade de toda essa luta bonita comendo alface. Eu respeito, né? A gente tem os amiguinhos que gostam, mas eu vou te falar uma coisa. Há algumas coisas que me emocionam. Uma delas, além de quando você consegue pagar as contas, ter a família, tem várias coisas que são emocionantes na vida. Mas quando o cara coloca aquela picanha na diagonal, que é 45 graus, que cai aquela picanha, que cai o sangue, que bate no prato, eu chamo, eu adiciono ele até no meu WhatsApp. Ele vira amigo. Mas eu respeito você continuar Não, comendo sem claro, fazer problema. obviamente, assim, a gente tá brincando aqui, tá falando, mas, Não, tem um gente, mas debate no muito sentido. sério Porque assim, ó, sobre a uma coisa questão do que. Ô, veganismo, Thalitinha, evidentemente. O ponto só que eu trago, Anderson, aqui, é que, primeiro a maneira como se aborda, né, acho que a gente precisa tratar de maneira mais séria mesmo, e só ter um ponto dessa questão de certas apropriações, assim, muito livres, né, por isso que eu trouxe essa questão da feijoada. Não é para fazer, não é pirraça não, sabe, não é implicância pura e simplesmente. Eu, inclusive, tenho plena admiração e eu escuto com muita atenção quem traz algumas questões políticas em relação ao veganismo. Eu sei que há uma discussão muito séria sobre a questão de como se dá, por exemplo, a produção de carne, que é uma produção que aí a crítica tem que ser direcionada muito mais ao sistema capitalista e não às pessoas que consomem carne, na minha avaliação. Então, claro que para além da brincadeira aqui que a gente está fazendo tudo, tem uma discussão muito séria que os veganos eles apresentam de maneira bastante plausível, com fatos, com e tem dados, outra, com Thalita, para estatísticas. além da questão da politização, eu amo comer carne, mas eu também sei dos malefícios da carne. A gente sabe, por exemplo, eu discuto hoje que duas drogas ilícitas que nós temos se chama açúcar e bebida pinga, né? A Alcoólica. pinga no próprio. E ele está aí no dia a dia sem uma campanha institucional contra eles. Eu entendo tudo isso que, por exemplo, o pessoal fala, né, que tem que tomar cuidado com o açúcar, com a farinha, com o sal, que são os três brancos que tem que tomar cuidado. Eu entendo tudo isso. Tem a questão da politização, há os debates, eu entendo isso, mas quando a gente esbarra na feijoada, é como o quipá. O quipá, ele é algo muito importante para um grupo. Eu nunca vou usar um quipá do time que eu torço, porque isso daí desvirtuar culturalmente a história e o legado e o esforço de quem fez o quipá poder ser usado pelas pessoas hoje. Então, quando você denomina algo histórico e requalifica com outra denominação, não tem problema, gente. Vocês podem falar o nome que vocês quiserem, vocês podem falar feijão de grãos. Pronto. Qual o problema de chamar de feijão de grãos? Ou, sei lá, uma outra denominação. O que carrega isso? Porque aí entra no aculturamento, desde Karl Marx fala sobre isso, que é muito ruim, né? Que é quando entra na classe média, na burguesia, ele se transforma, ele vira outra coisa. E isso é ruim, né? E porque você vai empobrecendo um país tão culto e culturalmente tão gigante como o Brasil. E respeitar também essa ancestralidade africana que tem dentro do Brasil, como a indígena e todas as outras. Ah, Anderson, mas se come sushi também com goiabada, sei lá, a torta. Eu entendo tudo isso. E é uma discussão, gente. Não está errado quem se sentir que aquilo faz parte da sua cultura e deveríamos repensar que o capitalismo ele nos vende que a gente tem que estar consumindo cada vez mais de forma predatória. Isso está posto. Mas eu entendo que a gente tem que humanizar, e principalmente dentro do nosso campo. Vou reforçar para fechar. Eu não espero do Tarcísio nada, mas eu espero do Boulos, do Haddad, né, das pessoas que estão do nosso lado. Eu espero da Thalita, eu espero de você que está aqui até agora vendo o programa. Eu não posso esperar daquele maluco que é terraplanista. Eu, pelo menos, não espero e eu não tenho paciência para isso. Mas Perfeito. a humanização tem que estar nesse lugar. Mas eu vou dizer uma coisa. É um debate importante? Lógico que tudo pode ser debatido. Mas eu acredito que para uma sociedade se tornar também plural e diversa e respeitada, ela tem que respeitar tradições pretas dentro desse país, porque é inacreditável como
pode ter Virgínia na escola de samba, pode ter a desmistificação e a desconstrução da Umbanda, do Candomblé, da capoeira, da feijoada, é sempre no lombo, literalmente, com ou sem trocadilho, do povo preto e preta. Por isso que eu fiz exatamente essa minha fala em relação à feijoada, tá? Tem a questão de ser um patrimônio material brasileiro e tem a questão de justamente quando a gente está falando de cultura preta, cultura negra, em todos os sentidos, sempre tem alguém que quer ali, alguém, eu tô falando no geral, né? Que quer se apropriar e acha que pode falar de qualquer jeito, pode fazer de qualquer jeito, né? Então, respeitem. Na minha opinião, eu, Thalita, digo, e a partir, inclusive, das diretrizes, dos parâmetros da questão de patrimonialização, que feijoada vegana não existe. Isso é uma forma de apropriação. É só isso, tá? Não tem nada de mais do que isso. Anderson, olha, te agradeço, já ficou assunto para a gente falar, porque eu quero muito conversar contigo, inclusive sobre essa questão das escolas de samba, de apropriação de escola de samba. Você trouxe a questão da Virgínia, porque tem uma manifestação do Alexandre Garnizé, ele vive aqui no Rio, mas ele é pernambucano, e ele fez um texto poderoso falando a respeito do movimento Mangue Beat, que é o enredo da escola de samba Grande Rio, que inclusive tem um samba o samba tá muito bonito da Grande Rio, mas aí tem toda essa questão da Virgínia, inclusive o que está acontecendo lá na escola, né? Que, enfim, tá cheio de influencer, de página de fofoca, e aí isso está atrapalhando a comunidade nos seus ensaios, tá? Então, isso é uma outra forma, inclusive, de apropriação de uma cultura e de uma manifestação que ela é originalmente preta, negra, e aí, enfim, isso é outra pauta, outro assunto, e tem Mas eu só coisas vou que dar um spoilerzinho para quando você quiser conversar sobre isso. Isso não é de hoje, só vou falar isso. Perfeito. Tá bom, Anderson, obrigada mais uma De vez e até nada. uma próxima. E melhoras para sua mãe. Melhoras. Obrigado. E Obrigado quando por você todo puder, mundo. você manda a entrevista que vocês fizeram com a indígena na COP30, que daí a gente coloca aqui Mando. também na Maravilha. nossa Assim que cobertura. sair, eu já te mando. Maravilha. Obrigada, Obrigado a Anderson. todo mundo pelo carinho aí, obrigado pelas orações. Até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau. Valeu.